eu sou a Rebeca, essa daqui é a Yasmin e nós vamos falar um pouco sobre a introdução ao barroco. Em que período o barroco foi criado? Ele surgiu no final do século XVI na Europa, com base nas crises sociais e na Contra-Reforma Católica da época. Eu já ouvi falar bastante sobre um autor do barroco, bastante conhecido, que é o Boca do Inferno. Só que eu não sei muito dele. Tu pode me explicar mais ou menos como funciona a metodologia dele? O Boca do Inferno era um pseudônimo utilizado pelo autor Gregório de Matos, que foi um grande escritor do barroco na época. Ele citava muitas coisas sobre religião e contrastes típicos do barroco, como a contradição entre a religião e a razão humana. Então faz sentido, já que o barroco ele é uma forma de expressar a diferença entre o divino e o humano, o real e o real, não é isso? É mais ou menos isso, né? Exatamente. O barroco, ele é basicamente uma contradição, já que ele utiliza isso tanto na música, nos teatros e nas pinturas. Nas pinturas a gente pode ver isso, pois uma marca na pintura barroca é o contraste entre a luz e as sombras. Tu já ouviu falar sobre o Antônio Vieira? Eu soube que ele é um autor bastante importante no barroco. Sabe me explicar um pouco mais sobre o Antônio Vieira? Bem, o Antônio Vieira ele foi um importante autor nos anos de 1600. Ele era um escritor, teólogo e missionário português que fez parte do Brasil colonial. Dentre as obras dele existem sermões, cartas e cantatas, e um dos mais conhecidos é o Sermão do Mandato, que tenta explicar e convencer o leitor de que o amor de Cristo é maior que o amor humano. Ele inferioriza o amor humano, dizendo que o amor de Cristo é o mais perfeito e o mais duradouro. Inclusive, esse Sermão do Mandato é bastante conhecido por cair em provas. Com isso, nós podemos concluir, então, que o barroco, na verdade, ele demonstra muitos dilemas humanos, ele utiliza muitas contradições e muitas emoções em suas obras. O barroco, principalmente, além dele buscar retratar as emoções, ele também busca puxar mais para a parte católica e religiosa de suas obras. Uma parte que a gente esqueceu de citar, que é sobre o barroco mineiro. O barroco mineiro aqui no Brasil, ele é retratado em igrejas, as igrejas ornamentadas. Nós vamos finalizar nossa apresentação com uma reflexão sobre o barroco. O barroco, ele reflete sobre as emoções humanas, buscando por um significado. E esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast, em que falamos sobre a introdução ao barroco. Muito obrigada!